carros, as queimadas também, certo? As queimadas acabam contribuindo porque, tipo, a gente precisa das árvores, porque as árvores é quem o quê? É quem absorve os gases carbônicos que são jogados na atmosfera são elas as responsáveis por nos dar o quê? O oxigênio, certo? Então, se a gente destruir as nossas florestas, a gente vai ter cada vez mais o quê? Um espaço cada vez mais poluído, não é assim? Aqui eu trouxe para vocês medidas de combate ao aquecimento global, certo? Lembrando que nessa outra imagem a gente tem uma imagem de queimadas e como eu falei que a vegetação ela vai ter um papel muito importante na redução dos gases do efeito estufa. Por quê? Porque as árvores ela têm um papel fundamental, né, na diminuição dessa catástrofe que é o aquecimento global, né, dessa catástrofe que é o efeito estufa. Então, por quê? Porque elas o que elas? Aqui à direita de vocês, né, tem o esquema da fotossíntese. Por quê? Porque as nossas árvores, a vegetação, né, no geral, ela acaba absorvendo, né, toda a poluição que é soltada pelos carros, pelas fábricas. Aqui o professor está passando aqui, ó, gás carbono, CO2. Então a vegetação ela tem esse papel fundamental através do que? Do seu esquema de fotossíntese. Então ela absorve esses gases poluidores e ela solta o quê? Oxigênio para nós. Ó, que bacana, não é isso? Então é por isso que o quê? Que as queimadas também o quê? As queimadas também contribuem, né, para o quê? Para o aquecimento global. Se a gente o quê? Se a gente destruir a nossa vegetação, a gente vai estar contribuindo por conta disso, certo? Por conta de quê? Porque elas têm esse papel importante, que é o quê? Que é diminuir a intensidade desses gases. Então, medidas de combate seriam o quê? Medidas de reflorestamento, porque quanto mais a gente tiver vegetação, mais esquema de fotossíntese a gente vai estar tendo aqui e a gente vai estar respirando um ar muito mais o quê? Muito mais puro, muito menos poluído, certo? Lembrando, galera, que a gente também trabalhou o que era cultura, não é isso? Muitos de vocês, né, mandaram muito bem na prova a respeito dessas questões aqui, como cultura. Muitos de vocês acertaram todas as perguntas, dos exercícios também dos livros. O que era cultura, certo? A gente trabalhou bem em sala e todos vocês mandaram ver nessas questões. Que cultura, professor? Ah, eu lembro que cultura são regras, são padrões de comportamento de uma determinada sociedade, de um determinado grupo, né? Eu acho que Étila falava isso, Rayan também falava muito bem, né, Rayan? É, Quem mais? Deixa eu ver. Stephanie, certo? Lembrando, o professor está com saudade de vocês, mas a gente vai, né? A gente vai aos poucos se aproximando cada vez mais, certo? Mas por enquanto a gente precisa dessas aulinhas assim, ok? Vamos lá. E cultura, como o professor já falou, né? São regras ou padrões de comportamento de um determinado local. O professor trouxe aqui imagens, né? Por exemplo, do que é que trata realmente o nosso país. O nosso país é o quê? Um país bastante o quê? Bastante diverso diante de sua população, né? Então a gente tem o quê? A gente tem essa imagem aqui, ó, que mostra, na verdade, quatro aspectos diferentes de culturas, por exemplo, como a maneira de se vestir, certo? Aí o professor de vocês pergunta: existe cultura inferior e cultura superior? Não existe cultura inferior e cultura superior. Existe apenas culturas diferentes, certo? É por isso que o professor de vocês traz essa outra imagem aqui também, ó. A gente tem uma diversidade no padrão de cores, a gente tem uma diversidade na fisionomia das pessoas do nosso país, né? A gente tem uma diversidade também de festas, por exemplo, o professor de vocês trouxe aqui uma fotografia do frevo, né, que é muito predominante aqui em Pernambuco. Então aqui a gente tem um tipo de cultura, porque a gente tem um tipo de dança, certo? Que é muito popular aqui na região de Pernambuco. O professor de vocês também trouxe uma imagem que representa o tradicional forró, que é muito presente aqui na nossa região Nordeste, certo? Enfim, todas essas aqui são práticas culturais, ou seja, são padrões de comportamento de uma determinada região. Eu poderia ter trazido também o quê? A imagem do carnaval, que é característica principalmente de qual região? Respondam aí.
A região sudeste, né? Isso, a região onde tem Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Se, por exemplo, a gente fosse para o estado da Bahia, que é muito predominante lá também o carnaval baiano, né? Que é o axé, a gente vai ter o quê? Tipos e padrões comportamentais diferentes, por exemplo, né? A gente já vai ter o axé, a gente já vai ter outros tipos de culturas, ok? E o professor de vocês também trabalhou, né, orientação e localização. Lembrando, gente, que esse aqui era um dos assuntos mais chatinhos, né? Isso era um dos assuntos mais complicados, né? Eric, não é? Deixa eu ver quem mais. O professor tá com saudade de vocês, viu, gente? Deixa eu levar aqui, deixa eu lembrar mais aqui. Né, Lívia, né? Vamos lá. Eu vou falando o nome de todos vocês aqui nos decorrer das próximas aulas, e o professor lembra de todos vocês. Enfim, orientação e localização. A gente sabe que que a orientação e a localização é o quê? É um tipo de coordenada geográfica, mas professor, o que que é coordenada geográfica? O que que são coordenadas geográficas? São o quê? São medidas em graus, né? Isso são pontos na atmosfera que a gente precisa saber para a gente saber onde é que a gente está localizado, certo? Então, o professor explicou para vocês o que que eram as linhas verticais. As linhas verticais eram o que, gente? Eram os meridianos. Professor, mas o que são as linhas verticais? São as linhas em pés, certo? Essas aqui, ó, que o professor está passando o mouse em cima. São as linhas que são em pés, elas são as linhas verticais, que a gente também denomina ela de meridianos, né? Assim, meridianos, ok? Aí a gente tem ó, o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, ó, esse aqui de 0 grau. E esse que o professor está passando o mouse em cima agora, certo? Lembrando que a gente tem os meridianos, que são as linhas em pé, e a gente tem também o quê? Quem é que lembra? A gente tem também as linhas deitadas, que são as linhas horizontais, né? Assim, em, né? Em Davi, em Pedro, em Emanuel, são as linhas deitadas, são as linhas que a gente chama também de horizontais, certo? São as linhas horizontais, que são essas linhas aqui, ó, que o professor está passando, as linhas deitadas, as linhas horizontais, que a gente tem a principal como que o paralelo da linha do Equador, certo? Então a gente tem os meridianos, que são as linhas em pés, e a gente tem os paralelos, que são as linhas deitadas, e que a gente tem como principal o quê?